Vamos viajar nessa estrada linda aí? Então, pessoal, para fazer isso, nós precisamos ter o quê? A nossa CNH, ok? Então, aqui vou ajudar você a conquistar a sua CNH e primeiro você precisa fazer o exame teórico do Detran. Tanto você que está querendo conquistar a sua CNH aí, né, abrir o processo de primeira habilitação, como também quem está suspenso e precisa fazer a reciclagem. Ambos, esse vídeo vai servir para vocês porque abordam questões importantes que caem na prova. Essa prova que nós estamos fazendo agora é uma prova que caiu de alunos que faz aqui a prova aqui no meu CFC, onde trabalho. Então, é muito importante, alguns detalhes importantes que eu quero que vocês percebam na hora de fazer a prova, para vocês não se enroscarem por lá, ok? Então, vamos juntos aí conquistar a sua CNH e começa por aqui. Você está no canal CFC Play, meu nome é Pedro Luiz e eu vou orientá-los para você chegar lá. Vamos juntos! E lembrando a você uma coisa muito importante, eu vou fazer aqui um método que vai ajudar você a ir bem na prova. Acompanhe as dicas, acompanhe aí as partes que eu vou chamar a atenção, as pegadinhas, fique atento. Mas principalmente agora na leitura da pergunta. Observem. 1. Quando um condutor dirigir em um longo trecho de via em que se observam buracos na pista na sua mão de direção, é recomendável que ele A. Permaneça em sua faixa e reduza a velocidade para diminuir os impactos nas rodas e controlar o veículo. B. Aumente a velocidade para reduzir o efeito dos buracos nas rodas e mantenha as duas mãos firmemente ao volante. C. Dirija na contramão para evitar impactos nas rodas, aumentando a velocidade para retornar rapidamente à sua faixa. D. Mantenha a velocidade e freie abruptamente quando perceber que não será possível desviar dos buracos. Então percebam aqui, pessoal, que nós precisamos já ir eliminando algumas respostas erradas, ok? E a primeira coisa que devemos observar é o seguinte: qual é a palavra mais importante ali na pergunta? Então vejam o que a gente precisa ficar atento. Olha bem, observam buracos na pista. Ok, você observa buraco na pista, vamos pegar aqui por baixo, ó, e você vai frear abruptamente? Não, você não vai fazer isso. Na resposta assim, ó, dirija na contramão, você não vai dirigir na contramão, nem, nossa, não podemos nem imaginar uma coisa dessa, né? Muito perigosa, não é mesmo? E aqui, ó, aumente a velocidade para reduzir os efeitos dos buracos? Não. Vai até aumentar os efeitos do buraco, né? Os impactos na roda. Então, sobrou o quê? A resposta A. Permaneça em sua faixa, reduza a velocidade para diminuir os impactos nas rodas e controlar o veículo. Essa resposta é simples, mas é importante porque às vezes a pessoa vai nessa daqui, muitas das vezes, ó, aumenta a velocidade para reduzir os efeitos do buraco. Isso não acontece, na verdade, né? Ok? Então, leia com atenção, sempre observe a palavra mais importante, ou o pedaço de frase mais importante da pergunta. Próxima. O embarque e desembarque de passageiros devem ocorrer, artigo 49 do CTB. A. Sempre do lado da calçada. B. Sempre do lado da rua. C. Do lado esquerdo da via. D. De qualquer lado do veículo. Então, vamos observar alguma coisa. Você não deve, né, a qualquer lado, descer a qualquer lado do veículo. Depende das circunstâncias. Do lado esquerdo da via,
Também depende das circunstâncias. Sempre do lado da rua? Não. Nós vamos sempre do lado da calçada. É do lado da calçada que se deve descer. É muito mais seguro. Em que velocidade mínima é permitido ao condutor trafegar com automóvel em rodovia de pista dupla não sinalizada? A. 50 km por hora. B. 65 km por hora. C. 55 km por hora. D. 60 km por hora. Então, vamos nos atentar ao seguinte. O que ele está pedindo? Velocidade mínima para automóveis. Sempre quando cair velocidade na prova, você deve perguntar, é a máxima ou é a mínima? Que velocidade ele quer? Então, a velocidade mínima para automóvel. E a velocidade mínima para automóvel em rodovia de pista dupla é 55 km por hora. E por que é 55 km por hora? Porque a velocidade mínima é a metade da velocidade máxima. E a velocidade máxima para automóveis em pista dupla é 110 km por hora. Aqui, quando ele fala velocidade máxima para automóveis em pista dupla, é quando não existe nenhuma placa na via, não existe sinalização regulamentadora, a placa R19. Então, você não está vendo nenhuma placa, mas você está numa rodovia de pista dupla, você mantém essa velocidade assim. Ok? Vamos para a próxima. E você faça aí, então, os 3 Cs. Você curte, depois você faz o seu comentário, comente, compartilhe. Assim, você vai fortalecer o canal e mais pessoas poderão assistir os vídeos, interagir aí com o canal e você vai aprender muito mais, todo mundo que vem aí para estudar juntos, ok? E não esqueça, então, de você também se inscrever no canal, ok? Dê essa força. Agir com prudência no trânsito é A. Agir de forma a evitar perigos ou consequências ruins para si e para os demais usuários da via. B. Agir com cautela de forma a evitar um acidente ao avançar no sinal vermelho do semáforo. C. Agir com precaução quando, ao dirigir, não observar alguma regra de segurança no trânsito. D. Usar de ousadia e agressividade suficientes para se proteger de risco e de imprevisibilidades no trânsito. Então, vamos aí de baixo para cima novamente e ver o seguinte, ó. Aqui, ó, usar de ousadia e agressividade, você não vai fazer isso, ok? A gente precisa ser cortês no trânsito e não ser agressivo. A resposta C, dirigir aqui, ó, não observar alguma regra de segurança no trânsito, você tem que observar todas as regras, né? Cumprir com as regras de trânsito. Aqui também na B, ó, agir com cautela e ao avançar no sinal vermelho do semáforo, você não avança no sinal vermelho do semáforo, ok? Então, restou aí a resposta A, né? Agir de forma a evitar perigos ou consequências ruins para si e para os demais usuários da via. Você tem que dirigir com atenção e cumprir com as regras, né? É isso daí. Próxima pergunta. O candidato que pretenda habilitar-se na categoria E deve atender ao seguinte requisito em relação à idade. A. Ter 18 anos a serem completados quando da realização do exame prático de direção. B. Ser maior de 21 anos. C. Ter 16 anos completos com emancipação judicial. D. Ter 18 anos completos. Então, aqui vamos chamar a atenção para alguma coisa. Você deve prestar atenção no seguinte. Ele fala aqui na D, ó, ter 18 anos completos. Você, com 18 anos, você inicia o processo de obtenção da CNH. A categoria E, ela é acrescentada depois. Tem regras para isso.
mas nós não vamos ver agora, ok? Ter 16 anos completos com emancipação judicial, ninguém tira CNH no Brasil, mesmo sendo emancipado. Tem que ter 18 anos de idade, ok? E aqui, ó, ter 18 anos a serem completados quando da realização do exame prático de direção, para você iniciar o processo, você tem que ter 18 anos, né? E no caso aqui ele nem teve, começou antes, para depois fazer exame prático, também não. Então, sobrou aí a resposta B, que é, então, a categoria E, né? Ser maior de 21 anos para obter a categoria E. Você vai adicionar depois que você já tem CNH, tem toda uma regra aí para você fazer isso. Ok? Próxima pergunta. A distância percorrida pelo veículo do momento em que o motorista aciona o pedal do freio até a parada total do veículo é denominada A. Distância de reação, B. Distância de parada, C. Distância de frenagem, D. Distância de segmento. Então, você deve prestar atenção na seguinte palavra, ó. Aciona o pedal do freio. Esse aciona aqui. Por quê? Porque o cara está acelerando o veículo. Ó, tem um acelerador aqui, ó, ele está com o pé no acelerador acelerando. Ele vê um perigo, o que ele faz? Ele tira o pé do acelerador e toca no freio. Ele reage, mas ele ainda não freou. É um momento muito rápido. Mas nesse pedacinho de tempo, ele andou um espaço. A partir do momento que ele aciona o pedal do freio até a parada total, chama-se distância de frenagem. Não vai confundir aí com distância de reação, nem nada, né? Essa distância que eu falei de tirar o pé do acelerador e tocar no freio é a distância de reação. Depois ele aciona o freio, né? Então é a distância de frenagem. Existem essas outras duas distâncias aqui, mas nós não vamos abordar agora. Ok? A alteração da percepção de perigo dos reflexos ao dirigir são condições adversas do condutor relacionadas com a pouca habilidade no manuseio do veículo, B. Ingestão de bebida alcoólica, C. Falta de controle emocional, D. Desconhecimento das regras de trânsito. Aqui você já deve perceber o seguinte, né? Que a alteração é devido à injeção de bebida alcoólica. Lembrar que a injeção de bebida alcoólica é crime. Você pode ser preso. Então, tome muito cuidado, né? Porque vai alterar aí a percepção, né? Consequentemente, você vai perder os reflexos e vai dirigir perigosamente. É crime, não se esqueça. O condutor poderá dirigir o veículo com apenas uma das mãos ao A. Fazer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo ou acionar equipamentos e acessórios do veículo. B. Manusear um guia de rua visando a identificar a localização de endereço desejado ou mesmo itinerários. C. Alimentar-se, acionar equipamentos e acessórios do veículo ou atender a chamadas de celular. D. Atender ao celular, alimentar-se ou procurar um CD para trocar aquele que está no aparelho de som. Uma das escolhas que eu fiz para colocar essa prova aqui do aluno é porque aqui também encontramos perguntas longas. E você não deve aí ter preguiça de ler as perguntas longas, porque cai bastante, né? Dá tempo. E às vezes a pergunta é muito simples, ela é grande, mas é simples. É o caso que acontece aqui, ó. O que ele está perguntando aí? Qual é a palavra-chave aí, né? Então,
com apenas uma das mãos. E observe aqui, ó como está facinho, ó, de atender o celular. Não, você não pode atender o celular, né? Se alimentar, você não vai se alimentar ao dirigir. Não faça isso, né? Você vai se distrair. B, manusear um guia de rua visando identificar a localização? Também não. A A é a resposta certa. Fazer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo ou acionar equipamentos e acessórios do veículo. Essa é a resposta certa. É só nesse caso aqui que você vai dirigir com apenas uma das mãos. Quando fala aí fazer sinais regulamentares de braço, é colocar o braço para fora quando a sua seta está queimada, por exemplo. Okay? Tomar cuidado, obviamente, para pôr o braço para fora, né? Olhar nos retrovisores, tomar muito cuidado. Mas existe esse gesto regulamentar de braço. Você vai dar sinal, você vai entrar à esquerda ou à direita, ou vai diminuir a marcha. Entenderam? É isso daí. Próxima. Nos grandes centros urbanos, os principais causadores da poluição do ar são A, os veículos automotores e indústrias, B, as fábricas, C, as usinas termoelétricas, D, as queimadas. Então, aqui é muito importante observar o seguinte, né? Os maiores causadores, embora aí o meio ambiente sempre esteja em evidência na mídia, em todos os lugares, né, esquecem um pouco de falar isso, né, que o maior poluente, aí, os principais causadores da poluição do ar são os veículos automotores e as indústrias. E vou dizer mais, os veículos poluem muito mais que as indústrias, né? Por isso toda essa preocupação aí em reduzir a poluição dos veículos. Não vamos entrar aqui nesse assunto, mas lembrando que os veículos são o maior causador de poluição atmosférica. Depois vem as indústrias. Mas aqui está perguntando os principais. Os dois principais são os veículos automotores e as indústrias. Próxima pergunta. Ao frear para parar em um cruzamento diante do sinal vermelho do semáforo, a condição adversa que pode levar à ocorrência de acidente de trânsito são A, espelho retrovisor interno quebrado, B, lâmpadas das luzes de freio queimadas, C, velocímetro e odômetro danificados, D, folgas no sistema de direção. Então, ele pede aí o quê? Ao frear para parar em um cruzamento. E o que precisa estar funcionando adequadamente? Aliás, o carro tem que sempre estar em ordem, né? E nesse caso aqui, então, são as lâmpadas das luzes de freio queimadas. E nós devemos também, quando estivermos atrás de outro veículo, manter uma distância de segmento, manter uma distância suficiente para que nós não colidamos aí com o carro da frente. Ok? Isso aí. Muito fácil. Próxima pergunta. A falta de consciência ambiental do condutor pode ser observada quando ele A, procura observar periodicamente a existência de vazamento de óleo do motor, corrigindo o problema prontamente. B, deixa de substituir o silencioso deteriorado e mantém o veículo produzindo ruído excessivo ao dirigir. C, troca os pneus usados e procura descartá-los em local apropriado, preferencialmente em local que recicle o material. D, acondiciona dentro do veículo lixo produzido por ele ou pelos passageiros e o descarta em local apropriado. Aqui é muito importante você observar uma pegadinha e fique atento a isso em toda a prova. A falta de consciência ambiental. Olha aqui, ó. Então, por exemplo, acondicionar
né, dentro do carro aí o lixo produzido, beleza, é uma consciência ambiental, você não vai jogar na rua nem nada, depois você vai fazer o descarte. Está correto. Troca os pneus usados e procura descartá-lo em local apropriado, beleza, tá certinho também. E aqui, ó, procura observar periodicamente a existência de vazamento de óleo do motor também, ó, belezinha, tá tudo certo. Aqui tá tudo certo, mas ele está pedindo aqui a falta de consciência. E a falta de consciência o que que é? Deixar de substituir o silencioso deteriorado e mantém o veículo produzindo ruídos excessivos ao dirigir. E o barulho excessivo é uma poluição sonora. Som alto, por exemplo, tudo isso é poluição sonora. Então fique atento. Essa também é uma daquelas perguntas longas. Não tenha preguiça, você não pode ter preguiça em ler. Leia até o final e percebam que essa tem pegadinha, mas não é difícil. Tá bem? Próxima pergunta. O congestionamento é um fator estressante para os condutores e causa irritação e atitudes que podem comprometer a segurança de todos. Nessas condições, o condutor deve a. Mudar constantemente de faixa, buscando brechas entre os carros. B. Utilizar a luz alta do veículo de forma frequente, sinalizando que deseja passar rápido. C. Procura manter-se calmo como forma de evitar novos aborrecimentos. D. Utilizar a buzina de forma insistente é a melhor maneira de fazer o trânsito andar. Então, vamos ver aí o que ele pede, né? O que ele pede? Ó, causa aí, né, os condutores aí, causa irritação e atitudes que podem comprometer a segurança. Já lembrando que no trânsito a melhor forma, né, que tem para você treinar a sua paciência. Mas vamos lá. Então vamos ver aqui, ó, a resposta D primeiro, né? Utilizar da buzina é a melhor maneira de fazer o trânsito andar, não vai andar. Com a buzina você não resolve nada, absolutamente, né? Aqui a B, utilizar a luz alta do veículo de forma frequente, sinalizando que deseja passar rápido, também não, né? E mudar constantemente de faixa também não, você pode até aí pegar um motociclista no corredor. Então, sobrou aí a C, procurar se manter calmo como forma de evitar novos aborrecimentos. Todos nós no trânsito exercitamos a nossa paciência. Então você que é o condutor, está fazendo reciclagem, fique atento sobre isso. E você de primeira habilitação também vai precisar usar muito da paciência. São classificadas como condições adversas do condutor: A. Sono, audição ou visão deficientes e desconcentração. B. Sono ou audição deficiente e capacidade de falar em público. C. Audição ou visão deficiente e conhecimento de mecânica. D. Audição ou visão deficiente e conhecimento de legislação de trânsito. Então, ele está aí abordando, né, as condições adversas do condutor, ok? Aqui, começando na D, aqui, ó, conhecimento de legislação de trânsito, né, não é uma condição adversa, não tem nada a ver. Na C aqui, ó, conhecimento de mecânica, audição ou visão até que poderia ser, né? Aqui também, ó, audição e visão também poderia ser, mas conhecimento de mecânica, conhecimento de legislação não são condições adversas, ok? Aqui o sono poderia ser, a audição, mas falar em público também não é. Então, sobrou aí a resposta A, sono, audição ou visão deficiente e desconcentração. A placa de regulamentação R38 indica que é proibido o trânsito de A. Qualquer veículo pesado, B. Ônibus e caminhões, C. Ônibus na via, D. Ônibus urbano. Então, ele está pedindo aí a placa, observando aqui que tem o ícone aqui, né, o pictograma, esse desenho de um ônibus,
ela está dando uma proibição, ó. Quando é essa barrinha aqui na diagonal, é uma proibição. Portanto, a resposta certa é a proibição de ônibus, proibido, né? Transitar com o ônibus aqui, ó, proibido o trânsito de ônibus na via. Ó, o motorista do ônibus aqui, ó, a placa lá fora na via, ó. Ele está errado aqui, ele não poderia estar aqui, ó. Ok? É isso daí. Para ajudar a prevenir incêndios às margens das vias, devemos evitar jogar na vegetação A. Restos de comida, B. Garrafas plásticas, C. Materiais acesos, D. Pedaços do veículo já utilizadas. Bom, aqui, né, vamos marcar a palavra-chave, jogar na vegetação, e nós devemos lembrar que não devemos jogar absolutamente nada nas vias, né? Você deve fazer o descarte, já comentamos atrás, né, nas perguntas atrás, e fazer o descarte das coisas nos locais certos, né? E aqui, então, fica aí, é óbvio que a resposta é a C, materiais acesos, né? E tomar o maior cuidado com a fumaça aí na via, porque ela tampa a visão assim, inesperadamente, de uma vez só. Então, é isso, né? A resposta certa é a C. E você faça aí, então, os 3 Cs. Você curte, depois você faz o seu comentário, comente, compartilhe. Assim, você vai fortalecer o canal e mais pessoas poderão assistir os vídeos, interagir aí com o canal e você vai aprender muito mais, todo mundo que vem aí para estudar juntos, ok? E não esqueça então de você também se inscrever no canal, ok? Dê essa força. Muito obrigado por você ter chegado até aqui, nos acompanhando, me acompanhando aí no canal. Boa sorte na sua prova, boa sorte nas aulas práticas e nós nos encontraremos no trânsito. Até lá, muito obrigado!